Olá, sou Kenji, cozinheiro profissional, e vou ensinar como preparar o melhor sanduíche de queijo caseiro. Este sanduíche vai ter 3 tipos de queijo. Uma fatia terá ketchup com curry, a outra terá mostarda de Dijon e picles de jalapeno, e o pão será torrado na manteiga dos 2 lados. A proposta é que fique crocante por fora e o queijo derreta ao cortar. Os queijos para este sanduíche tostado são de 3 tipos diferentes. O sanduíche será composto majoritariamente por queijo Gouda, que proporcionará a sensação de queijo derretido e um sabor delicioso. Embora o queijo fresco derreta de forma semelhante, o Gouda possui intensidade maior. Além disso, teremos o queijo Gruyère, que é mais firme e tem um leve toque picante. E por último, um queijo super intenso que será usado em menor quantidade, dando um toque diferente e harmonizando bem com o ketchup e o jalapeno. O queijo feta é um tipo de queijo de cabra que se esfarela ao ralar e não derrete, não produzindo a sensação de queijo derretido. Por isso, vou usar pouco e escolher outros queijos para criar essa sensação. Bom, vamos começar a ralar os queijos. Estou optando por ralar. Vocês podem cortar com uma faca fina ou picar, mas devem ser bem pequenos, pois o tempo de cozimento se resume a torrar o pão e derreter o queijo. Se colocarmos pedaços muito grandes de queijo, vai demorar muito para derreter e provavelmente o pão vai queimar antes do queijo estar derretido. Então parece-me que a maneira mais prática é ralar, e ao mesmo tempo não é apenas por uma questão de fusão, mas para conseguir integrar. Para que em todas as mordidas haja realmente uma porcentagem de queijo de cabra, queijo feta, uma porcentagem de gruyère e uma porcentagem de gouda. Vou ralar só para 2 sanduíches, nada mais. Por sanduíche, não para que pesem, mas para ter uma dimensão, deve haver cerca de 60 gramas de queijo no total, para que seja um sanduíche generoso. Imagine que tudo o mais que vamos colocar serão molhos, será ketchup, será mostarda, serão picles. O sanduíche precisa ter queijo. Além dessa seleção, vocês podem variar e brincar para encontrar várias combinações, mas é crucial experimentar os queijos. Mesmo que optem por esta que mencionei, experimentem, pois o gruyère pode ser mais picante ou suave, o gouda às vezes é mais picante e o queijo feta pode ser super intenso. Portanto, vale a pena prová-los. Uma parte de gruyère e 2 partes de gouda, isso vocês controlam, a gramatura depende de quanto vão fazer, e meia parte de queijo feta de cabra. O queijo feta é intensamente saboroso e ácido, o que é bom, mas quero que complemente ao invés de ter só gosto de cabra. Agora eu misturo, vejam, há poucas raspas do queijo branco, que é o queijo feta, um pouco de gruyère e principalmente queijo gouda, que é o que vai dar a textura característica de um sanduíche de queijo. Faremos o picles de jalapeno, ingrediente do nosso sanduíche de queijo tostado. Vou preparar uma base clássica de picles, cujas proporções vocês podem alterar conforme o que desejam conservar ou sua preferência por doce ou ácido. Aqui temos uma parte de açúcar branco, uma parte de vinagre de maçã, o endro, meia parte de água e uma colher de chá de sal. Vamos colocar em uma panelinha, vamos levar ao fogo. A ideia é que uma vez que começa a ferver, já está, aí está a base do picles. Neste caso, adicionei moedas de gengibre que, a meu ver, combinam bem com o jalapeno. E o que vou fazer é, uma vez que começa a ferver, vou apagar o fogo e vou adicionar o jalapeno cortado em fatias e que fique lá quente. Não vou cozinhar, ou seja, não vou levar à cocção, já com o calor residual que o suco de picles quente vai ter, será mais que suficiente. Se desejarem e tiverem tempo suficiente, podem colocar os jalapenos inteiros, levemente furados. No entanto, precisará de pelo menos 1 mês e meio a 2 meses para que estejam devidamente conservados com todo o suco de picles absorvido internamente. Vou fazer um picles rápido, cortando a base e fatiando do jeito que preciso para o sanduíche. Uma fatia de 2-3 milímetros de espessura. Tenham cuidado ao cortar essas coisas que são muito picantes. Uma vez que manuseiam isso, lavem as mãos, não toquem no rosto, não toquem nos olhos, porque vão se irritar muito. Neste caso eu vou deixar as sementes, porque quero que seja realmente picante. Se vocês quisessem que fosse mais suave, podem removê-las. De qualquer forma, as sementes podem ser removidas uma vez que o pimentão esteja em conserva. Então vocês podem ter uma base, mãe de pimentões em conserva. E se um dia quiserem mais picante, deixem. E se quiserem uma preparação que seja menos picante uma vez em conserva, já removem as sementes. Vou cortar 2 moedas de gengibre, mais que suficiente, simplesmente por uma questão de sabor. Agora devemos esperar. Quando começar a ferver, adicionamos o jalapeno e o gengibre para infundir, criando uma base de gengibre para o suco de picles, acrescentando também uma colher de chá de sal. Um picles se caracteriza logicamente por ser uma preparação ácida, é um método de conservação. Por que é um método de conservação? Porque tanto o vinagre quanto o açúcar são meios para conservar um alimento. Retarda muito o processo de fermentação ou o processo de deterioração de um alimento. Optei por usar picles de jalapeno no meu sanduíche, mas isso é opcional, especialmente se você não gosta de picante.
Adoro a mistura de pimentas picantes, ácidas e doces em um sanduíche de queijo. O sanduíche já é rico em gordura por conta dos queijos gruyère, feta e gouda e ainda o torro na manteiga. Acredito que a combinação de picante, acidez e doce cria um equilíbrio perfeito. Geramos muito umami, contribuindo para uma base de sabores mais redonda e intensa com toques ácidos, picantes e doces. Portanto, uma das razões do meu interesse é a contribuição do picles de jalapeno. Se gostam, mas não querem picante, como mencionei, retirem as sementes. A base do picles já começou a ferver. Vou tirá-la do fogo e, assim como está, vou adicionar os jalapenos cortados à base bem quente. Assim como está, vocês podem transferir para um frasco ou um Tupperware hermético e deixar pelo menos uma semana na geladeira para que realmente pegue o sabor, que fique ácido. E o que é super interessante nesta preparação é que não só se pode consumir o jalapeno que já vai estar em conserva, mas a base, o suco que vai sobrar, também vai ter um sabor super interessante, porque imaginem que ele foi infundido, estava extraindo o sabor do jalapeno neste suco de picles. E vocês de repente podem usar este suco para fazer uma salada. Misturem este suco com azeite de oliva, uma pitada de pimenta e cebolinha para obter um molho doce, picante e delicioso para a salada. Vamos falar um pouco, vou mostrar os molhos que vamos dar para o sanduíche. Eu adoro queijo com ketchup, adoro com mostarda e gosto que ambos sejam de boa qualidade. Neste caso é um ketchup clássico, mas eu vou fazer uma adição, um distintivo. Vou usar um pouco de cebola desidratada, que fica muito bem. Estou usando mais ou menos meia colher de cebola desidratada e uma pontinha, isso sim, muito pouco porque é super intenso. Mas com o ketchup e os queijos fica muito bom, especialmente o curry. Procurem um curry que não seja picante, pois o picante será adicionado de outra forma. Agora vou falar que simplesmente tem o sabor próprio, nós misturamos. E por outro lado temos mostarda de Dijon, é um tipo de mostarda estilo francês, que a característica que tem é que tem um picante nasal. Estamos usando pimentas picantes no sanduíche, que proporcionam um ardor prolongado e intenso. A mostarda como outro tipo de picantes, por exemplo, como o wasabi te pica aqui em cima, te pica, abre e desaparece. É um picante muito mais efêmero. E por outro lado temos uns picles jalapenos que já mostrei. Estes já têm algumas semanas de geladeira, já estão doces. Eu os provei. Sempre provem, obviamente como qualquer coisa que vão fazer, porque as pimentas nem sempre picam da mesma maneira. Eu já provei estes e podem ser comidos perfeitamente com sementes, não ficam invasivos, mas muitas vezes vêm alguns que são extremamente picantes. E a ideia é que sim tenham picante, mas que não tape o resto dos sabores. Nós o que queremos alcançar é um sanduíche que esteja equilibrado, que principalmente seja de queijos, que tenha algo de picante entre as pimentas e a mostarda, com o doce e especiado sabor do curry, bem dourado por fora devido à manteiga. Comecemos a montar o sanduíche. Neste caso, escolhi um pão tipo lactal, que está briochado. Acredito que todo pão brioche, especialmente os com muita migalha, fica muito bom. O que queremos alcançar é que ele torre e caramelize e fique crocante o que é a migalha, não a crosta do sanduíche. Qualquer sanduíche de queijo com qualquer pão vai ficar bom, isso sem dúvida. Pessoalmente, pelas experiências que tive, prefiro essa combinação de queijos, molhos e este pão. Ficará muito bom com o contato com a manteiga e o dourado. O bom desta seleção de pão que escolhi, por achar que realça o sanduíche de queijo, é o que o torna a melhor opção. Não é necessário buscar pães complexos ou de massa madre. Claro que são bons. Além do sabor, são facilmente encontrados em qualquer supermercado. É crucial que, após montar o sanduíche, ele seja cozinhado imediatamente, não devendo ser deixado montado por muito tempo nem na geladeira, pois começa a umedecer e o molho se espalha, pois é pura migalha. Então vamos começar a montá-lo. Uma colher de ketchup, que lembrem que tem curry e tem cebola desidratada. Coloquem em quantidade, mas não abusem. Lembrem que o que queremos é que seja um sanduíche equilibrado e que principalmente sinta o gosto a queijo. Por outro lado temos mostarda de Dijon, um pouco menos que o ketchup porque é muito forte, pica muito e cobre muitos sabores. Os molhos, reparem que estou colocando em pães diferentes, em um coloco o ketchup e no outro coloco a mostarda. O que busco aqui? Notei que separei a mostarda do ketchup, vou adicionar os queijos e então o jalapeno. Mesmo que todos os ingredientes sejam consumidos juntos, eu não os misturo na tigela, pois o sabor altera. Estou buscando camadas de sabores, até um crocante seria disposto em camadas para serem apreciados em momentos distintos. Mesmo que tudo se misture na boca, a sensação não é a mesma. Agora vamos adicionar o queijo em quantidade generosa, mas sem exageros. Os sanduíches, qualquer sanduíche que façam, não importa de quê. Um dos segredos é a proporção. Não tem que ser desproporcional. Muitas vezes colocar uma camada assim de queijo pode parecer muito legal, mas não é bom, porque não vão sentir o gosto do molho. O pão vai estar completamente fora de lugar, não vai ser percebido. Coloquem queijo. Vejam que eu disse que o que estava ralando mais ou menos era um sanduíche protegido. E assim é.
Em cima disso coloco os jalapeños, como eu disse. Eu os provei e não são nada picantes, ou seja, tem um picante, mas muito sutil. Então vou colocar uma quantidade generosa, ficam muito gostosos, com 4 vai estar mais que bem. Tenho picles de pepino em vinagre, mas agridoces também funcionam. Adicionarei pimentão para a acidez. Um clássico nos Estados Unidos da América é comer sanduíche de queijo com picle de pepino. Podem cortar como quiserem, eu vou cortar em rodelas longas, fininhas, porque já tenho muita coisa neste sanduíche, não precisa encher de coisas. E aqui já temos o pão com os queijos, com o ketchup com curry, os jalapenos, os picles de pepino e aqui tenho o outro pão com o que é a mostarda de Dijon. Eu fecho e faço uma leve pressão. Não aperto totalmente porque vai se romper, mas faço um pouquinho de pressão para que tudo se amalgame e fique em uma única peça. Tenho uma frigideira de teflon já pré-aquecida, mas vocês podem usar a que preferirem. Usarei manteiga, ela é crucial, faz a diferença no cozimento e na torrada do sanduíche. Podem usar outra gordura ou mesmo não usar e assar, mas o resultado não é o mesmo. A manteiga dá muita umidade. Primeiro vai dar crocância, mas também vai dar umidade. Lembrem-se, mencionei que este pão é um tipo de pão de leite enrolado que já contém manteiga na receita, passando de mão em mão. Poderiam colocar manteiga na frigideira, dourar de um lado, adicionar mais manteiga e dourar do outro. Mas eu vou usar uma espátula pequena passando manteiga no pão. Para que isso me serve? Primeiramente, asseguro que todo o pão esteja com manteiga, o que me permite adicionar a quantidade desejada. Se eu colocar um pedaço de manteiga na frigideira, ela derrete e ao apoiar o sanduíche, haverá um resíduo de manteiga ao lado, o qual talvez esteja sendo perdido no pão. Então eu passo uma quantidade generosa, não abusiva, mas generosa de um lado, apoio e deste lado coloco mais manteiga. Então, no momento em que eu já virei, o sanduíche já vai ter a gordura suficiente para que doure e tenha o sabor que estou procurando. A temperatura da frigideira também é crucial. Percebam que estamos fazendo um sanduíche de queijo, é muito simples o que estamos fazendo por um lado e nos pequenos detalhes vai estar a diferença. Se eu colocar a frigideira muito alta, o pão vai dourar antes do queijo derreter. Então, em dúvida, não coloque no mínimo, sinto que pode estar um pouco alta demais. Então, eu diminuo um pouco. Quero garantir que o queijo derreta, mesmo que o pão doure eventualmente. Por outro lado, se a frigideira estiver baixa, o queijo começa a derreter antes do pão torrar, pois lembramos que usamos muito queijo. A intenção é que ele não se perca, mas fique dentro do sanduíche. O pão já deveria estar dourado. Vamos virá-lo. Perfeito. E observe o que a manteiga está fazendo agora, após virar. Você pode pressionar um pouco mais para que fique bem compactado. E a manteiga, não sei se conseguem ouvir. Esse é o dourado que estamos procurando. Isso é típico do pão torrado e, ao mesmo tempo, a manteiga fez com que todo o pão estivesse untado e dourado de uma maneira muito mais uniforme e, ao mesmo tempo, essa manteiga está entrando no sanduíche e vai dar um sabor característico. Virei o sanduíche, que já está torrado de um lado, e logo estará do outro, pois a frigideira está quente. Quero que o queijo derreta, então reduzi o fogo, não sei se no mínimo, mas bastante baixo, para garantir que o queijo derreta antes de dourar. Já está dourado de um lado, está dourado do outro, e o queijo por dentro já deve estar derretido. E eu tiro. Vamos cortar o sanduíche. Escutem, olhem, o dourado, isso é o que estamos procurando. E olhem, isso é o que estamos procurando. Mesmo sem misturar todos os ingredientes em uma tigela, como mencionei sobre camadas, é possível ver o ketchup, os queijos, jalapeños, picles e a mostarda. Para mim, este é o melhor sanduíche de queijo que podem fazer em casa. Vamos provar o sanduíche. Sente-se principalmente a textura do queijo Gouda. O queijo gruyère dá um pouco de picância, o queijo feta dá acidez e sinto o retrogosto no final, começa a perceber o sabor caprino, que é o sabor característico do queijo de cabra. Os jalapeños dão acidez, um pouco de picância, sente-se o curry com o ketchup e sente-se a picância na sal da mostarda. A verdade é que é um sanduíche muito, muito bom. A manteiga é essencial. Ao tostá-la na manteiga, possivelmente comerão menos sanduíche, mas quando o fizerem, usem manteiga para dar um sabor e crocância excepcionais. Este é o melhor sanduíche de queijo. Obrigado.